Bom, vamos lá. Dar continuação aos conteúdos da nossa primeira aula. Falamos até aqui sobre o porquê da filosofia, certo? Onde essa disciplina, ela nos instiga ao pensamento. Vocês tiveram aí 15 minutinhos para elaboração de um texto de vocês. Eu vou estar querendo que vocês me expliquem o que vocês compreenderam até aqui da disciplina, que é tão importante para os nossos jovens, né? Que é o futuro da nossa nação. Como essa aula tem a duração de 1 hora, vou contar essa participação, né, dessa atividade que vocês vão me entregar, né, como horas para completar a minha carga horária da aula, tá bom? Perfeito. Então agora a gente vamos compreender o nosso segundo assunto dessa aula, que é a origem da filosofia. A filosofia, ela nasceu na Grécia Antiga, no início do século VI a.C. Teles de Mileto é reconhecido como o primeiro filósofo. Apesar disso, foi outro filósofo, Pitágoras, que cunhou o termo filosofia, uma junção das palavras philos, amor, e sofia, conhecimento, que os dois juntos significa amor ao conhecimento. Desde então, a filosofia é a atividade que se dedica a compreender, a identificar e comunicar a realidade através de conceitos lógicos racionais. Ela surgiu do abandono gradativo das explicações dadas pela mitologia, destificação e a busca pelo conhecimento seguro. Da consciência mística à consciência filosófica. Michelangelo. A criação de Adão estreita a ligação entre o homem e os deuses. A consciência mística era caracterizada pelas explicações tradicionais encontradas nas histórias mitológicas. A mitologia grega, por se tratar de uma crença politeística, é composta por uma série de entidades, entre deuses, titãs e outros seres que se relacionavam, faziam surgir e davam sentido ao universo. Essas explicações possuíam um caráter fantasioso, fabuloso, e suas histórias eram compostas por muitas imagens, construindo uma cultura popular, transmitida a partir de uma tradição oral. Essas histórias eram contadas pelos poetas rapsódios. Durante muito tempo, essas histórias constituíram a explicação sobre a cultura grega e sobre a origem de todas as coisas. Não havia uma distinção entre religião e outras atividades. Todos os aspectos da vida humana estavam diretamente relacionados com os deuses e suas outras divindades que regiam o universo. Aos poucos, essa mentalidade foi se transformando. Alguns fatores fizeram com que algumas pessoas na Grécia Antiga passassem a relativar esses conhecimentos e pensar em novas possibilidades de explicação. Dessa relativização nasce a necessidade de encontrar explicações cada vez melhores para todas as coisas. A crença vai dando lugar à argumentação, à capacidade de convencer e dar explicações, baseadas na razão, o logos. O que é esse logos, né? Bora compreender. Logos
é identificado como a fala objetiva, clara e ordenada. Assim, o pensamento grego foi abandonando as crenças, consciência mística, né? Para assumir o faz sentido, o que possui uma lógica, o que é capaz de ser explicado pelo ser humano, consciência filosófica. Condições históricas para o surgimento da filosofia. Grécia Antiga. Geografia acidentada exigiu o domínio do mar, muitas vezes conhecido como milagre grego. O surgimento da filosofia não dependeu de um milagre. Foram uma série de fatores que conduziram à relativização do pensamento à descrença. A busca de melhores explicações sobre a realidade, dentre esses fatores, encontra-se, primeiro, o comércio, as navegações e as diversidades culturais. Por conta de sua construção e localização geográfica, a sociedade grega tornou-se um importante centro de comércio e uma potência marítima. Isso fez com que os gregos tivessem contatos com outras culturas. O contato com essa diversidade fez com que eles, a partir da descrença e relativização das culturas alheias, acabassem por relativizar a sua própria. O nascimento da filosofia é nesse contexto que surge a filosofia. A investigação sobre a natureza fez com que os filósofos possuíssem conhecimento. Inicialmente, a filosofia era uma cosmologia, um estudo sobre o cosmos, o universo, tendo como base a razão, logos. Essa perspectiva de pensamento se contrasta com a anterior, que era compreendida como uma cosmologia, explicação do cosmos a partir das relações que fizeram nascer as coisas. A mesma distinção ocorre entre a teologia, estudo sobre os deuses, e a teologia, história sobre o nascimento dos deuses. Para compreender melhor essa distinção entre a mitologia e a filosofia, confira comigo o que eu vou explicar para vocês. Mitologia, de um lado nós temos a mitologia, do outro lado a gente tem a filosofia. De um lado a gente tem crenças, do outro lado razão. De um lado a gente tem a cosmologia, do outro lado a gente tem a cosmologia. Uma teogonomia, a outra teologia. De um lado a gente tem as explicações fabulosas e do outro as explicações racionais. De um lado a gente tem os rapsudos e do outro lado a gente tem os filósofos. Os filósofos buscavam encontrar uma ordem da natureza. Os primeiros filósofos, conhecidos como filósofos pré-socráticos, a partir do final do século VII a.C., decidiram-se a investigação sobre a natureza. Buscaram estabelecer princípios lógicos para a formação do mundo, período antropológico e o estabelecimento da filosofia. Leonardo da Vinci, que foi um homem vitruriano, e suas invenções, centralidade na humanidade, ser humano pensando como criatura e criador. Essa concepção só foi possível a partir do legado grego. Com o amadurecimento do pensamento filósofo e a complexificação da vida pública, a investigação dos filósofos abandonou gradativamente as questões relacionadas à natureza e voltou-se para as atividades humanas. Este novo período da filosofia é chamado de período antropológico.
e tem como marco o filósofo Sócrates. Ele é compreendido como o pai da filosofia, mesmo não sendo o primeiro filósofo. Sócrates foi responsável por desenvolver a chamada atitude filosófica. Sócrates e o seu discípulo Platão foram os responsáveis por construir as bases da busca pelo conhecimento, que influenciou todo o pensamento ocidental até os dias de hoje. Em seguida, Aristóteles, discípulo de Platão, desenvolveu um vasto trabalho filosófico. Foi professor do imperador Alexandre o Grande e responsável pela popularização do pensamento grego, concretizando o legado da filosofia grega. Bom, é isso até aqui, tá? E para finalizar essa aula de hoje, né? Eu deixo aqui para vocês uma atividade de 20 minutos para vocês elaborarem sobre o pensamento filosófico de Sócrates, Platão e Aristóteles. Peço que vocês descrevam sobre o pensamento de cada um nessa fase introdutória da origem da filosofia, tá? E irei contar essa atividade com participação dos senhores e já estarei avaliando vocês, contando essa atividade como avaliação, assim, do desenvolvimento de vocês. Quero compreender o que vocês estão compreendendo até aqui, tá? Lembre-se, a participação de vocês é muito importante. Quem não conseguir finalizar essa atividade até o final da aula, poderá me entregar sem falta na próxima aula, tá? Mas então a gente vamos tentar fazer dentro do tempo, para não ficar para depois, tá bom? E é isso.